Então, esse gancho, eu gosto de falar isso porque as pessoas têm muito, inclusive os índices foram alterados, né? A gente teve a questão do aumento de emprego, por exemplo, quando a gente vai fazer verificar quantas pessoas estão desempregadas no nosso país. Eu não sei agora exatamente, mas X milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil e esse índice diminuiu. Na verdade, a gente teve nos últimos anos uma alteração e pegou essas pessoas que empreendem como se elas estivessem trabalhando. Então, sim. Parece que aumentou o índice de geração de emprego, mas isso não foi gerado, não Sim. é. Então, assim, são as próprias pessoas lutando e ali gastando o seu suor para sobreviver de alguma forma. Que é um mecanismo, obviamente, a gente precisa recorrer, precisa crescer e precisa realmente... Porque às vezes é melhor você trabalhar... Tem gente que gosta, tem esse tino, tem essa vocação, mas a política de geração de emprego, ela tá escassa, tá ruim. E a gente precisa ver isso por essa visão, assim, sabe? Sim. A gente precisa ter essas duas visões em relação a essa questão. Sim, e no caso, você acredita que essa política, ela ajudaria essas pessoas a não somente ter o negócio dela, mas também ser uma pessoa que empregue pessoas, mais pessoas. Isso, exatamente. E é muito difícil fazer isso, né? O Brasil é um país cheio de impostos, né? Então, a gente que empreende, eu tô falando isso até por experiência própria hoje em dia, porque muitos anos dentro do setor público e depois você vai pro setor privado, você empreende e aí você fala, poxa, você tem milhares de coisas para pagar, você tem muitos impostos ali, então às vezes a conta não bate, sabe? Sim. Eu vejo dessa forma, se assustam. Eu estava vendo... Tem alguém aí? Você ouviu alguma coisa? Não? Tá. Eu estava vendo uma reportagem falando a respeito da nacionalização da parte de emprego mesmo, né? Por exemplo, você trazer pro Distrito Federal, né, demandas que normalmente poderiam ser resolvidas no próprio município. E aí eles deram uns dados, falaram que se municipalizasse, né, determinadas demandas, o próprio município poderia se autossustentar, ele ser independente do próprio país mesmo, né? Nós estamos vendo algumas coisas, alguns movimentos em decorrência a isso, com o próprio São Paulo, com algumas iniciativas que São Paulo está tendo, sempre teve, na verdade, né? Mas está tendo agora com mais força, além de ser uma locomotiva. Você acredita que o município trazendo esse tipo de forma, esse tipo de molde para o município, você acha que o município ele tem condições de não depender somente do Distrito Federal para determinadas demandas e ele mesmo se subsidiar, ele mesmo conseguir se autossustentar? Eu acho que é importante, porque assim, vamos tirar até por Ferraz de Vasconcelos. Se você for ver o orçamento da cidade, ela não consegue se sustentar sozinha. É impossível mesmo, com o orçamento que a cidade tem. Então, ela precisa estar sempre recorrendo a recursos que vêm do governo federal ou do governo do estado. Então, é uma busca eterna de recursos. Por isso que é importante a gente ter pessoas que estão ali, né, bons gestores e que saibam onde buscar esses recursos. Eu vejo também que existe uma série de lugares que não são explorados. Existem alguns recursos que são enviados para projetos. Tem lugares que não tem projeto para ser aplicado. Por mais que todo mundo aqui, tenho certeza que alguns de vocês, ou talvez vocês mesmos, tenham projetos que poderiam ser implementados, por exemplo, no município, e isso não acontece por falta de gente com boa vontade para poder trazer. Então, assim, tem que ter o tempo todo essa busca, né? Isso faz com que fique mais difícil mesmo. Então, eu acho que se realmente o município tivesse um pouco mais dessa independência, acho que seria um pouco mais fácil. Eles querem fazer esse controle porque a gente sabe como que funciona na política, né? Então, a troca de recursos, ela na verdade, acaba virando uma troca de favores e você acaba amarrando dentro das questões partidárias. Então, aqui a gente pode falar livremente porque essa é a realidade. As pessoas precisam saber. Não adianta falar assim, seria um cenário perfeito, mas isso só acontece se a pessoa que tá lá compactua com o seu partido, com as suas ideias, com o seu, né, com o que você vai fazer
fazer ali, se o seu projeto realmente vai valer a pena para aquele grupo, então aí você consegue pegar esse recurso e aplicar no município. Enquanto isso, a gente que fica sofrendo com a falta de projetos e a falta de recursos. Mas principalmente nessa questão de geração de emprego, eu vejo, porque eu acho que isso é uma das coisas que mais atormentam as pessoas, né? A gente fala, é um dos temas que eu gosto de falar também, porque eu estava falando antes para você sobre a questão da educação financeira. Então a gente sabe que o que hoje que as pessoas mais querem na vida, a gente quer ter saúde e estar perto das pessoas que a gente ama, obviamente. Mas tirando isso, o que a gente precisa? A gente precisa de dinheiro no bolso. As pessoas precisam trabalhar, precisam ter dinheiro para pagar suas contas, para poder ter uma qualidade de vida melhor, porque o nosso país não supre. Apesar de estar lá na Constituição Federal, que todos nós temos direito à saúde, à lazer, à educação. Isso é muito relativo, né? Tá presenciando isso. A gente sabe que a gente não consegue. Então, foi o que a gente falou agora. Não tem, você tem direito a trabalhar, você tem direito a um emprego. Sim. Você não tem. O que você faz? Você vai correr atrás do seu... Você vai empreender. Eu não recebo o suficiente para um lazer. Você precisa ter dinheiro no bolso. Então, a gente precisa dar espaço para essas pessoas. Elas precisam ser melhor remuneradas, porque quando você não tem dinheiro, tudo desanda, né? Então, um dos maiores problemas, assim... Eu trouxe um programa para a Ferraz, inclusive, chamava Programa de Apoio ao Superendividado, na época, pelo Procon. Nossa. E lá a gente trabalhava com vários índices. Então, assim, os maiores índices de problemas psicológicos relacionados às questões financeiras, os maiores índices em relação a divórcio acontecem por problemas financeiros dentro do casal. Exatamente. As questões de violência doméstica, elas não são resolvidas, as mulheres não saem dos seus relacionamentos por conta das questões financeiras, porque elas não sabem como elas vão suprir, porque elas estão refém ali daquele homem que geralmente mantém a casa, de alguma forma, mesmo que seja minimamente, porque às vezes a pessoa fala, poxa, o cara ganha um salário mínimo, você tá lá apanhando, ficando com ele. Né? Não, mas para ela aquilo já é importante. Então, a gente sabe que é o que, num país capitalista, é isso que faz com que tudo rode, né? Então, assim, o nosso país funciona porque as pessoas vivem em virtude de trabalhar para ganhar dinheiro, para suprir as suas necessidades. Então, quando isso falta uma série de outras coisas para todos nós, né? E aí? Pode? Tá bom. Bom, você falou a respeito da política, né? Você deu algumas pinceladas relacionadas à política. Quando que caiu a ficha de você fazer parte desse meio? Porque você não nasceu com vontade. Não, eu vou entrar pra política, né? Isso veio por conta do quê? Por conta do direito? Na verdade, o direito foi o primeiro passo. Sério? Meu pai sempre gostou de política, sempre falou de política dentro de casa e eu sempre dei pitaco. Então, se você ver minhas postagens desde adolescente, quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu sempre fui metida revolucionária, sabe? Sério? Mas eu não achava que pra isso eu precisava fazer política, né? Então... Porque eu sempre tive essa visão que política era uma coisa ruim. E até dentro do campo profissional, depois que eu entrei para trabalhar, então você trabalhando ali, você via, putz, se a pessoa se envolve com a política, ou ela vai fazer alguma coisa errada, ou ela vai estar presa a alguém, ou ela vai ter que se render a fazer coisas que ela não gosta de fazer, então aí eu quero ser vista como uma pessoa técnica. Quando foi ali em aproximadamente 2017, mais ou menos, 2018, eu participei de um congresso em Brasília. Ai, que legal. Que era um congresso de direito do consumidor Brasil-Alemanha. E aí eu fiquei, acho que 4 dias ou 5 dias lá. O congresso foi 3 dias e outro dia eu fiquei lá avulsa, né? Fui dar uma volta. Aí falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir umas coisas pro Procon da cidade, né? Então fui lá bater nos gabinetes, inclusive pedi o carro que hoje tem no Procon. Eu fui lá, gente, pra mandar emenda, sabe? Essas coisas, uma pessoa comum, normal. Mas você já estava envolvida com o Procon... Com essa idade, com 17 anos? Não, eu entrei na prefeitura com 18 anos, eu passei no concurso na época. E aí depois eu trabalhei um tempo no Tribunal de Justiça. E eu fui pro Procon em 2011, eu acho, 2011, 2012, certo. Mais ou menos. Mas quando eu assumi, aí em 2018, que eu fui nesse congresso. E aí, mas assim, eu sempre...
briguei ali pelas coisas que eu acredito. Eu sempre falei, sempre fui envolvida em movimentos sociais. Quando tinha ação social, sempre gostei de participar. Sempre nos bastidores. Exatamente. E conhecia os políticos da cidade também. Justamente por isso que a gente já não queria falar, fazer política. E aí aí lá eu pedi um monte de coisa e vi que se você quisesse fazer alguma coisa, que dava para fazer. E a minha intenção era municipalizar o Procon, que entra um pouco no gancho disso que você falou. Por quê? Eu vou te explicar. O Procon da nossa cidade, ele é ligado ao Estado. Então, o Estado que comanda. Então, o Procon, se ele tivesse mais autonomia, o Procon, ele pode fazer multas, a gente pode multar, você pode multar a TIM, você pode multar a EDP, sabe? Assim, a Sabesp. Se eles não cumprirem, eles deixam a desejar em vários serviços que são oferecidos para o consumidor. Quando você faz isso e o Procon ele é municipalizado, essa verba fica para o Procon dentro da cidade. Exatamente. E aí você consegue comprar carro, você consegue comprar equipamentos, você consegue movimentar e trazer recursos para o próprio município, para ser melhor ainda, e o Procon ganha mais autonomia, no caso, né? E também, consequentemente, você deixa os consumidores mais empoderados, né? Porque você sabe, poxa, se eu for naquele lugar ali, a gente vai conseguir fazer, porque eles têm autonomia para multar uma empresa, para fazer uma punição um pouco mais, porque senão a gente não conseguia, a gente ficava à mercê do Estado, e quando isso acontecia, porque eu era bem briguenta, então eu gostava de arrumar confusão e multar os lugares e fazer fiscalização. E também eu sempre briguei muito, então eu atendia as pessoas, não só da parte formal, assim, eu vou te atender, vou fazer aqui o seu processo. Se eu não conseguisse, eu ligava na empresa, aí eu falava pra eles, você precisa resolver isso pra esse consumidor, você vai querer ir pro judiciário, você vai ter que pagar pra um advogado, você pode pagar pra ele resolver o problema, mas sabe? Então eu fazia tanto isso que eu comecei a resolver problemas de muita gente. E aí eu tentei fazer essa municipalização quando eu voltei com o projeto lá de Brasília, porque eu conheci diretores de todos os Procons do Brasil inteiro. E aí eu peguei projeto com peguei, né, o projeto de lei, como eles fizeram no município, aquela troca de experiência. Sim. Quando eu cheguei super empolgada na cidade, falei, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer. Aí, tipo, você percebe, ninguém que se preocupa, porque as pessoas que estão ali, você precisa passar pelo legislativo, precisa conversar com os vereadores, aquilo precisava ser apresentado pela Câmara. E não sai do papel. Aí ficou. E aí eu trabalhei pra caramba em cima desse projeto, sabe? Falei, caramba, não vai. Aí participando do Conselho de Direito da Mulher, a mesma coisa. A gente descobriu que a coordenadoria da mulher não funcionava, porque a lei estava errada. Então, a gente juntou o Conselho de Direito da Mulher, estava errada porque ela não tinha... Ela falava que para ela funcionar, ela precisava ter um procurador, precisava ter um psicólogo, precisava ter um monte de coisa. E a prefeitura não ia fazer concurso para aquelas pessoas estarem lá, ou seja, não ia funcionar de nada. A gente precisava uma vez do índice de violência doméstica na cidade. A cidade não tinha um lugar que compilava esses dados, então, porque é tudo espalhado. Sim. Por exemplo, se a mulher sofre violência doméstica, ela pode ir para a delegacia, pode ir para o hospital, pode ir para o posto de saúde, e cada lugar faz o seu registro, mas não tinha lugar que você não sabe qual que é o índice na nossa cidade. A gente refez essa lei. Fomos lá apresentar. Também foi engavetada. Fizemos um projeto para trazer um recurso para o conselho, para que ele fosse colocado na pasta de assistência social. Existe uma questão chamada de diretrizes orçamentárias. Sim. Então, a gente fez todo um projeto, tudo que o conselho faria durante o ano inteiro foi apresentado no ano anterior, para que no ano subsequente nós tivéssemos essa verba. Também não foi. E isso só acontece através da política, porque quem coloca o projeto lá, quem faz a lei ser aprovado ou não, quem faz aquilo ali mudar, a gente precisa ter essa representatividade, que é a questão da representatividade, foi aí que caiu a ficha. Então eu comecei a falar um pouco mais sobre isso. E aí alguns partidos vieram me procurar, e aí foi onde deu a viradinha de chave, assim, que não adianta você só ser político de bairro, ou você só ser conhecido, ou você só ser amigo do time de futebol. Porque você pode resolver coisas para aquelas pessoas. Eu não estou desmerecendo quem faz política dessa forma, mas eu acho que a política vai muito além disso, sabe? Porque se você não tiver bons projetos para apresentar, porque essas pessoas elas não têm consciência. Então, assim, que é o que a gente precisa fazer, conscientizar. Então, você tem a galera lá do time de futebol, o cara vai lá dar umas camisas para ele, só que era uma coisa que eu falava em todos os meus discursos, só que depois o cara precisa
de um remédio, precisa de uma escola boa, ou ele precisa de uma coisa que é super simples dentro do posto de saúde, e aquilo ali não foi apresentado. Porque o representante dele não se envolveu dentro dessa questão. Ele deixou ali a mercê do que já tá. E as leis aqui são antigas, as coisas são todas antigas. E aí, com isso, me deu essa vontade. Tendo esse discurso, as pessoas começaram a gostar. Mas não é só isso, né? Então, você precisa ter essa habilidade, essa articulação política, porque fazer política também não é só você ter conhecimento, você só ser inteligente ou você só ter conhecimento técnico. Você tem que ser um bom articulador também. E aí é onde é a parte mais difícil, eu acho, da política, porque você tem que ter um pouco mais de estômago aí, não é só cérebro e coração, né? Com certeza, tem que ter bastante estômago. É verdade. Então foi isso, foi por realmente não conseguir aplicar alguns projetos que eu vivenciava dentro do âmbito profissional. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!